Fala, moçada. Eu separei essa aula todinha para falar sobre contrato social. Os contratualistas são filósofos específicos para falar sobre o papel do Estado. Eles têm em comum o fato de que eles dividem o estado de sociedade em dois níveis: o estado de natureza e o estado civil. São eles, menino Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Sendo o Thomas Hobbes um defensor do Estado nacional moderno ou absolutista, que você viu as características do absolutismo, a formação do Estado nacional moderno com o tio Monteiro, e o Locke e o Rousseau são contemporâneos do movimento do Iluminismo ou século das luzes. Ok? Então, eles têm estados contrários. Todos três usam o princípio do contratualismo. Porém, os três se diferem pelo seu contexto. Então, o Thomas Hobbes é absolutista, o Locke e o Rousseau são defensores do Estado liberal burguês. Mas o Rousseau tem uma percepção de Estado mais abrangente social do que o Locke. Então vamos lá. O Thomas Hobbes alega que quando a gente vivia no estado de natureza, nós éramos iguais, por condição natural. Uma condição que Deus nos deu de estarmos em condição de igualdade. Tínhamos pequenas diferenças que não colocavam o ser humano em condições claras de desigualdade. Então qual o problema? O problema está justamente aí. Nós éramos tão naturalmente iguais que nós tínhamos os mesmos direitos. O grande lance, o grande questionamento dele é aonde estavam os deveres? Aonde estavam os limites da humanidade? Nós tínhamos os mesmos direitos naturais. E os nossos direitos naturais de liberdade, segundo Hobbes, colocava a gente num princípio chamado princípio da preservação individual. Bem fácil de entender. Eu posso fazer qualquer coisa, mas todos que estão ali podem fazer a mesma coisa. Se todo mundo pode fazer a mesma coisa, você está protegido pelo quê? Por nada. Você está protegido pelo bom senso. Você está protegido pelas boas relações harmoniosas. Só que ele acha que o ser humano age por um princípio de preservação. Então, se nós vivêssemos numa sociedade sem leis, vamos tirar todas as leis. Tira todas as leis. Visualiza aí, não temos leis no Brasil. Tá? A gente está em condição de liberdade. Podem fazer o que quiser. Você acredita que a gente seria mais ou menos violento? O Hobbes acredita que a gente seria mais violento. Por quê? Porque ele acha que a gente ia usar o princípio da preservação. Achando que alguém pode me roubar, eu roubo primeiro. Achando que alguém pode me matar, eu mato primeiro. Então, essa disputa de sobrevivência baseada no princípio de preservação e de um ato prévio faria a humanidade entrar no estado de guerra, que a gente expressa com a frase, né, clássica do absolutismo: o homem é lobo do homem. A partir do momento que a gente pensa que o homem é lobo do homem, a gente tem que imaginar que o homem é o único animal que se autodestrói, um único animal que entra no estado de guerra. É um animal que leva a seu próprio fim. E esse fim que a humanidade leva a si mesmo torna o ser humano ameaçador a ele. Precisaríamos então de um contrato social. Nós precisamos de uma instituição chamada Estado que assuma o papel de nos governar, porque nós não temos capacidade para tal. A liberdade nos levaria a um estado de guerra e nós precisamos abdicar da liberdade em troca de termos o direito de preservação. É uma questão de estado de conservação, é uma condição de estado de equilíbrio. Ok? A gente precisa do Estado para que a gente sobreviva como ser humano. E esse Estado precisa ser forte, soberano e absoluto.
E apesar de que ele vai prover, sustentar os bens sociais, eles, em troca disso, nós perdemos a liberdade, nossos direitos de escolha. Perdemos a liberdade para nos protegermos de nós mesmos. Ok? Beleza? Então a gente troca, a gente faz o contrato, a gente aceita como sociedade abdicarmos da liberdade, das nossas livres escolhas, de entregarmos para o Estado para ele fazer o nosso bem. O Locke concorda que quando a gente está no estado de natureza, a gente tem liberdade. Ok? Ele diz que a gente era dotado de razão e propriedade. E entre essas propriedades, a maior dessas expressões era liberdade. Nós tínhamos direito de liberdade, nós éramos racionais e nós tínhamos relativa harmonia. Veja que lembra a ideia do Thomas Hobbes, né? Bem antes, a ideia do Hobbes, no século XIV, no século XV, com sua obra do Leviatã, ficou muito impactante para defender o Estado moderno absolutista, bem usual nas universidades medievais, nas universidades da Idade Moderna. Okay? Então, século XV, XVI, XVII, bastante influenciado pelas ideias do Hobbes. E aí vem o século XVIII, o século XIX, tá? Que a gente vai ter uma nova percepção sobre o estado de natureza. Sim, éramos dotados de razão, sim, tínhamos a propriedade da liberdade, a terra também era considerado um direito de todos, foi dada por Deus. Porém, a disputa pela posse dos bens privados levou a humanidade a um estado de guerra. Enquanto o Hobbes diz que a gente entrar no estado de guerra por uma condição do princípio de uma preservação de sobrevivência, o Locke diz que a gente, pela disputa da propriedade, a gente vai ser levado à guerra. Esse estado de guerra precisa que, de novo, o Estado faça um contrato. A gente perca a liberdade por não termos condições de conviver mais em harmonia. Perderíamos a liberdade e, em troca, receberíamos um Estado protetor dos nossos bens. Só que o Locke acha que se esse Estado for soberano, forte, absoluto, sem limites, ele tenderá a ser um outro mal para a humanidade. Então esse contrato social não trouxe benefício. Ele não cumpriria o seu papel. O que é que ele propõe? Que o Estado fosse representativo da sociedade. Para o Estado ser representativo da sociedade, ele propõe um Estado eletivo. A sociedade deveria escolher o representante do Estado. Afinal, o Estado nos toma a liberdade para devolver à sociedade um bem-estar. E nós deveríamos, no mínimo, ter direito de escolha de quem é o nosso representante e quem vai compor esse Estado. Então ele propõe um Estado eletivo em detrimento de um Estado hereditário que ele acha perigoso. Propõe um sistema de funcionários de burocracia chamado meritocracia. O Estado deveria ser formado por um corpo de pessoas qualificadas para assumir o papel. Essa qualificação dele, obviamente, que ele está falando em termos de ciência. Então ele exclui, por exemplo, os analfabetos desse processo, eles não teriam capacidade para a governabilidade. E as pessoas que não têm conhecimento científico e não farão parte desse Estado, têm direito de rebelião. Porque o governo que o Locke propõe, diferente do governo que o Hobbes propõe, não é um governo soberano, é um governo eletivo, que representa o desejo da maioria. Portanto, nós temos direito de derrubá-lo, caso esse governante tome o governo para si. Então nós temos direito de rebelião, quer dizer, você vê que o Locke, ele definiu exatamente a Revolução Francesa. A burguesia usou a população, que não teria acesso ao processo burocrático do governo, para rebelar-se, derrubar o governo que não era representante dela, porque não foi um governo que ela escolheu, era hereditário, e tomar o poder. O Rousseau, ele é a quebra desse contrato social. Ele acha que a gente vivia em estado de natureza, em liberdade, tínhamos livre-arbítrio real. E ele acredita que a humanidade em liberdade, ela não era ruim. A gente era bom. A gente tinha uma tendência à harmonia. Ele é o defensor da teoria do bom selvagem, né? Muita gente até fala, quando fala Rousseau, diz logo assim, o Rousseau é aquele filósofo que defende que a humanidade era boa e foi corrompida, a sociedade corrompeu o indivíduo. Perfeito. Tanto que o Rousseau propõe para a gente sair desse corrompimento o processo da educação. O Rousseau é muito importante como uma das primeiras referências que nós temos sobre o papel da educação dentro do princípio da harmonia social. Dentro dessa ideia do bom selvagem, o Rousseau diz que como a gente era livre, o que foi que aconteceu? A busca pela propriedade privada foi que gerou toda a desigualdade e a zona de conflito social.
Para ele, quando a propriedade privada surgiu a primeira das nossas geradoras de fonte de conflito. Por quê? Porque a primeira propriedade privada para ele é um roubo. Roubaram nossa liberdade, roubaram nossa harmonia, roubaram nossos bens. Roubaram o fruto do nosso trabalho. Por isso, essa expropriação, tomam o que é nosso, tá? Gera o conflito, o domínio e a disputa por poder. E a gente sabe que o poder tem um papel de ser coercitivo, de ser impositivo. A gente assistiu a aula sobre poder. Então, o que é que ele propõe? Um contrato social onde o Estado defenda um princípio jus naturale. A gente tem que voltar ao estado de natureza com uma condição, com o Estado para nos proteger. Nos proteger dessa sociedade que corrompe e que poderia impor a propriedade privada de novo. Então a gente precisa voltar para o estado natural, por quê? Porque lá nós éramos livres. Rousseau é defensor da liberdade. Então ele defende o Estado eletivo, mas ele acha que se ele está defendendo a liberdade, esse Estado só pode ser escolhido por um voto de maioria, majoritário. Ah, mas o Locke também não defendia o Estado eletivo, mas ele não defende o processo eletivo majoritário, ele defende o processo eletivo meritocrático. Então só poderia se candidatar e só poderia votar quem estaria classificado como alguém competente para isso, segundo Locke. Então ele defendia, por exemplo, o voto censitário. Ele acha que o Estado deve garantir as liberdades civis e ele é quem melhor principia a ideia de Estado que nós temos hoje no mundo democrático. Porque ele principia a ideia da vontade geral. O Estado tem que ter uma vontade geral, ele não tem que ter uma vontade assumida pela ideia da meritocracia e nem tem que tirar o que é nosso para nos defender de nós mesmos. Ele tem que nos defender da propriedade privada e do conflito. E voltar para a harmonia social, que é o bem maior, que é o bem comum, que é a vontade da maioria da população. Beleza, tranquilo. Esses são os três contratualistas que nós temos que saber. Hobbes, Locke e Rousseau. Valeu, moçada!